Oi, gente! Aqui é a professora Mirtes, eu sou professora de História do Capitão Deolindo, dou aula para os segundos e terceiros anos do ensino médio. Estou aqui para conversar com vocês, bem rapidinho mesmo, sobre o tema que nós, professores da área de Ciências Humanas, nós escolhemos para trabalhar com vocês no primeiro bimestre a nossa atividade integrada. A gente mandou um vídeo, um texto, fizemos algumas questões sobre a água. E a gente sabe que a água é fonte de vida. A água, ela é fundamental para a sobrevivência da espécie humana e de todos os seres vivos. Mas vamos lá dar uma relembrada, né, em algumas coisas bem importantes aí. As primeiras civilizações, elas surgiram às margens de grandes rios. Elas são chamadas de civilizações hidráulicas. Então, quem está aí no primeiro ano está aprendendo isso, segundo e terceiro ano já viu. Lá no finalzinho da pré-história, no Neolítico, quando os homens aprenderam a prática da agricultura, aprenderam a domesticar os animais, o que eles fizeram? Eles procuraram terras férteis e abundantes em água, para poder montar as suas aldeias. Eles deixaram de ser nômades, de ficar procurando alimentos e passaram a ser sedentários. Vão começar a construir as suas pequenas aldeias e se fixar num lugar. E onde que eles vão querer se fixar? Local onde tem terra fértil e abundante em água. Então, as primeiras aldeias, elas vão surgindo ali perto dos grandes rios e é o que vai dar origem às primeiras civilizações, né? Então, eu até trouxe esse mapinha aí para vocês darem uma olhada. Então, a gente tem aqui, ó, o rio Nilo, né, onde surgiu a civilização do Egito. Depois a gente tem a Mesopotâmia, aqui entre o rio Tigre e Eufrates. Aqui é o rio Ganges, onde surgiu a civilização indiana. E o rio Amarelo, onde surgiu a civilização da China, tá? E desde essa época, lá, a gente chama lá da antiguidade, né, as guerras eram constantes, a tentativa de controle de uma civilização sobre outra civilização era muito intensa, né? Então muitas guerras, muitos confrontos entre eles. Por quê? Porque era necessário, né? Cada povo queria dominar a região rica em água e terra fértil. Era fundamental, né, para a sobrevivência desses povos aí. E aí a gente vai dar um salto na história, a gente vai trazer aqui para o século XXI, e a gente até fala que o século XXI é o século em que as guerras vão acontecer por controle de regiões ricas em água. A gente chama de geopolítica da água. Então, o que seria a geopolítica? Geopolítica é a relação de poder entre as nações, tá? Em algumas áreas do planeta, isso já acontece em relação ao controle de água. Eu vou até trazer um mapa aqui para vocês darem uma olhada. Tá aqui, ó. Então, nesse mapa, a gente já vê que em algumas regiões do planeta, como na África, aqui na região do Oriente Médio, um pedacinho da Ásia, aqui, ó, são regiões onde há escassez física da água, não tem água, tá? Então, ou pouquíssima água, ou estão já, né, com escassez física de água. Então, o que está acontecendo nessas regiões? Muitas guerras pelo controle da água. Então, a gente ouve muito falar das guerras pelo petróleo, tá? Mas a gente não pode esquecer que também tem a questão da água. Então, são os dois recursos naturais que estão escassos no planeta, tá? O petróleo e a água, tá bom? Então, eu vou até trazer aqui para vocês alguns conflitos que acontecem na atualidade, tá? Que já estão relacionados a essa questão da geopolítica da água, do controle de regiões ricas em água. Então, a gente tem ali no Egito, no rio Nilo, né, que envolve o Egito, mas outros países também, como o Sudão, a República do Congo, Etiópia, Quênia e etc. Tá? Então, nessa região, há guerras já acontecendo, conflitos acontecendo pelo controle da água da região. A gente tem ali na Mesopotâmia também, antiga Mesopotâmia, né? Atualmente ali a Turquia, o Iraque, a Síria, na região do rio Tigre e Eufrates, onde era a Mesopotâmia. A gente tem na região do Tibete, lá no rio Amarelo, envolvendo a China, Laos, Camboja, Vietnã, né? Tentando também o controle daquela região, e nas colinas de Golã, né? A colina de Golã é ali no Oriente Médio, onde a gente vê as guerras, ali onde tem Israel,
a Síria, a Jordânia, né? Então, quando a gente falava lá na antiguidade, uma das primeiras civilizações que surgiram foram os fenícios, os hebreus, naquela região, tá? Então, passei aqui para vocês, olha, 4 regiões que atualmente já ocorrem conflitos pelo controle da água. Vou deixar um link aqui para vocês para pesquisar mais sobre o assunto. Quem vai estudar para o Enem, tá aí o link. Então, quem vai estudar para o Enem, é legal dar uma lida, é um texto bem simples, para vocês, pelo menos, aí terem uma noção do que está acontecendo, tá? Então, até a próxima, um beijo para todos e até mais.